Nas profundezas de um pequeno bosque, existe um circo. Um circo com um elenco divertido, mas bem bizarro e diferente de tudo que você já viu. Como o quê? Primeiro, temos os gêmeos siameses. Eles sempre estão brigando entre si, mas parecem estar se divertindo com isso. Também tem a diva grotesca, uma mulher com chifres e sem um olho, só que a sua voz é linda. E também tem a besta azul, que costuma devorar tudo que aparece na sua frente, sem nenhuma piedade. Bem, dizem que se você chegar bem perto da jaula da diva, você consegue escutar ela pedindo por ajuda e cantando sobre a sua dor. Mas ainda é um circo. É para ser divertido e de qualquer forma. Hoje é dia de falar sobre a saga The Darkwood Circles. Então, The Darkwood Circles é uma das sagas do Vocaloid composta por 10 músicas, e que teve seu início no dia 3 de fevereiro de 2008 com a música Steel Cage Princess, música solo da Hatsune Miku, e teve seu fim dia 14 de agosto de 2008 com a música Prince of the Black Tower, música solo do Kamui Gakupo. Essa é uma saga que se perdeu ao decorrer dos anos. Tanto que muita gente que ama The Darkwood Circles não faz nem ideia de que são 10 músicas. Um dos motivos disso acontecer é porque foi uma das primeiras sagas do Vocaloid, e não são todas as músicas da Miku. Em 2008, o mundo mal sabia o que era a Hatsune Miku. O próprio Japão estava confuso e tentando entender isso. Criou uma confusão tão grande que um certo dia a Hatsune Miku simplesmente desapareceu da internet como se ela nunca tivesse existido. E eu já comentei sobre esse caso, se você quiser ir lá dar uma olhada, fique à vontade. Mas, como eu dizia, o conceito de Vocaloid era estranho. As pessoas não estavam procurando por músicas da Gumi, do Kaito ou do Gakupo. Por isso, essas músicas não ganharam tanta importância. E as músicas que tinham a Hatsune Miku, elas tinham uma melodia um pouco diferente do que o público habitual daquela época estava acostumado. Mas, além disso, as músicas elas meio que não fazem menção ao circo. É uma saga que você não sabe que é uma saga. Talvez você já tenha escutado essas músicas e não faz nem ideia de que todas elas estão conectadas. Complicado, eu sei, o Vocaloid gosta muito de fazer isso. Na verdade, isso é uma prática bem comum de alguns compositores do Vocaloid, criar uma saga e não fazer nenhuma menção de que isso é uma saga. E nesse caso, o compositor é o Masherita P, que ele realmente adora fazer isso. Todas essas músicas foram tão importantes que elas estão hoje no Hall da Fama do Vocaloid. E também, elas ficaram muito conhecidas por causa das creepypastas que foram criadas em cima delas. Muita coisa que a gente vê hoje na internet de histórias de terror tem referências muito claras em cima de The Darkwood Circles. E por causa disso, toda essa história acabou ficando muito popular, tanto que em 2012 o compositor acabou escrevendo uma novel contando melhor essa história. E a gente vai falar mais da novel, só que antes precisamos guilhotinar uma dessas músicas. Eu disse que eram apenas 10. Então, por que eu estou vendo 11 músicas aqui? Uma coisa importante, essa saga tem 2 linhas do tempo, mas tem uma mais aqui. 2 elas são aceitas pelo próprio compositor e uma delas não é o que ele queria. Além de The Darkwood Circles, teve uma segunda música que ficou muito popular. E claro, ficou popular por causa das histórias que eram criadas em cima dela. Nessa em específico, conta que todos os membros do circo, na verdade, são pacientes de um sanatório, só que o dono desse lugar faz diversos experimentos bizarros, e assim acaba criando criaturas. Tudo isso é visto em The Late Madness. Ela também foi composta pelo Masherita, e é a única música que faz referência às outras músicas. Porém, o compositor afirma que essa música tá relacionada à saga, mas ela não faz parte da saga. A ideia dele nunca foi ciência. Tudo isso é um grande conto de fadas. Ele sempre quis criar um grande conto de terror e melancolia, nunca explicando as coisas com ciência, e sempre com magia. E sem contar que manter essa música anula outras, o que seria horrível, porque ela anula a música da Gumi e do Kaito, e elas são as mais perfeitas dessa saga. Mas já deixamos claro que essa música não é oficial, por isso não vou falar dela. Assim, voltamos para as 2 narrativas que sobram. A primeira é que segue 100% o álbum, assim tendo 10 músicas. E a segunda é a da novel, que acaba excluindo 3 músicas. A novel é bem diferente, já que ela é uma coleção de contos de fadas, e que todos eles acabam se conectando de alguma forma com o circo no final. Então, isso significa que esse vídeo vai contar a história da novel? Não!
porque infelizmente ela não foi traduzida para o inglês. Assim, se torna quase impossível encontrar essa desgraça, porque o Japão não sabe piratear o próprio conteúdo. Mas não se preocupe, eu encontrei alguns capítulos e encontrei alguns seres de luz que foram abençoados e assim comentaram sobre os capítulos que eu não encontrei. E voltando para a história, tudo começa com a Miko, mas aqui o seu nome é Ana. Ela é uma jovem muito bonita, mas que acaba presa em uma sequência de eventos insanos que resulta na sua aparência grotesca e um destino de muita dor. E tudo isso é contado na música Steel Cage Princess. Em um reino muito distante, existia uma rainha má, que a sua diversão sempre foi torturar as pessoas que estavam ao seu redor. E uma dessas vítimas foi a jovem, pura e bela Ana. A menina tinha uma voz encantadora, e isso acabou chamando a atenção da rainha, que percebeu que não queria mais ouvir ela cantando, e sim gritando por sua vida. A menina então é presa numa cela pequena, fria e com cheiro de sangue. Não havia nenhuma janela, ela não tem noção se está de dia ou de noite, e nem quanto tempo ela ficou ali. E a única coisa que tem é uma cama feita de espinhos. Todos os dias, Ana implora por sua vida e tenta pedir por ajuda, só que ninguém nunca escutou seus pedidos. Conforme os dias vão passando, a rainha vai se tornando mais cruel, chegando a arrancar um dos olhos da menina. No livro, é mencionado que chifres começam a crescer ao redor da cabeça dela. Esses chifres se parecem com espinhos, então isso pode ser consequência das torturas e por ela dormir numa cama feita de espinhos. Sem a luz do sol e sofrendo essas torturas diárias, ela acaba se tornando uma aberração aos olhos dos demais. Ela agora é branca, como a neve, e seu olho bom é vermelho por causa das lágrimas constantes. E, claro, tem os chifres na sua cabeça que torna tudo pior. Ana nunca tentou fugir, porém a rainha acaba soltando ela, porque se cansou da menina. Ela achou que seria mais divertido simplesmente deixar a Ana ir embora, porque seria bem pior do que a morte. A luz do sol a incomoda, já que ela passou anos em total escuridão. Tudo machuca sua pele. Estar viva é horrível. Porém, a menina acaba encontrando um homem que promete cuidar dela e leva ela para morar com sua família no circo. E, não muito longe do reino da Ana, numa pequena casinha nas montanhas, existe uma menina chamada Bigasso. Essa seria a Gumi. E a história dela é contada na música Bigasso and Slug. Porém, a música acabou sendo excluída do álbum principal. Só que o segundo capítulo da novel é sobre ela. Assim, ela foi relançada e voltou a fazer parte da saga. Bigasso é uma menina simples, mas que tem um hobby muito bizarro. Ela adora caçar lesmas, para então colocá-las em um potinho cheio de sal, e ela fica vendo os bichinhos agonizando por horas, para depois pegar um por um e os devorar devagar. Porém, Bigasso começa a sentir algo estranho. O sal já não tem mais o mesmo sabor. Na verdade, ele parece machucar. E ela percebe que o seu corpo tá mudando. Começa com coisas pequenas, como a sua pele ficando mais pegajosa. Mas, claro, ela não para o seu hobby bizarro. Apenas começa a fazê-lo de uma forma mais compulsiva. Isso continua até que ela perde por completo seu corpo humano e vira uma criatura repulsiva com a textura de uma lesma, porém com algo diferente, algo mais assustador e mais mortal. Ela acaba tendo que deixar a sua casa, já que o mundo é completamente diferente agora para ela. E assim como Ana, enquanto a menina lesma estava vagando sozinha, ela acaba encontrando um homem estranho que promete cuidar dela e também leva ela para sua casa no circo. Bigasso chega uns dias antes de Ana. Porém, quando as duas meninas estão lá, elas acabam descobrindo que existem outras criaturas. Uma delas chama muito a atenção de Ana. Isso porque essa coisa tem um ar melancólico e parece preso em um sofrimento profundo. E esse é a Besta Azul. Kaito, ou Lobo, ou Besta Azul, conta sua história na música Moonlight and Black, mas também no livro fala um pouco mais sobre o passado dele. O rapaz nasceu em uma família de caçadores que vende pele, principalmente de lobo. Porém, um certo dia, o filho mais novo acaba sendo amaldiçoado por uma criatura que a família estava tentando capturar. O menino então vira um lobisomem, a pior coisa que você pode se tornar numa família de caçadores de lobo. Mas, além disso, ele também tem uma fome gigantesca por carne humana. Não fica muito claro se o lobo apenas abandona sua família ou se ele acaba devorando eles sem querer. Mas a questão é que ele foge e o seu lado humano é deixado por completo de lado, tanto que ele nem lembra mais o seu nome. Ele acaba se tornando uma lenda popular
E ninguém deve chegar perto do bosque porque sabem que tem um lobo mau vagando por ali, apenas esperando a sua próxima vítima. Porém, durante uma das suas caças, ele acaba encontrando uma menina com um belo capuz vermelho. E ela é a primeira pessoa que não tem medo dele. Assim, é a primeira pessoa que faz o seu lado humano voltar. O lobo se apaixona perdidamente por ela, só que a maldição é muito mais forte que ele, e seus instintos assassinos começam a dominar ele. Quanto mais ele se aproxima dessa menina, pior fica a maldição. E quando ela se confessa para ele sente uma dor tão insana que a única coisa que ele pode fazer é atacar. Só que ele consegue se conter, então ele foge, deixando seu único amor para trás e assim também abandonando por completo a sua humanidade. O lobo foi encontrado pelo dono do circo também, que prometeu que cuidaria dele e que tudo ficaria bem. Mas, além do lobo, também tem os gêmeos siameses Adam e Doris, que estavam sempre felizes, mas também estavam sempre brigando entre si. E não tem uma música focada neles, o que não faz muito sentido porque eles são tão importantes quanto o resto do elenco. Mas tudo bem. Ada e Doris têm uma história semelhante com João e Maria. Os dois nasceram em uma família muito pobre e os pais resolveram que seria uma boa ideia deixar os filhos sozinhos no bosque para que o lobo mau que vagava por ali devorasse eles e assim eles não tivessem que alimentar 2 bocas a mais. E vale lembrar que eles não são gêmeos siameses. Tá, mas como eu disse, João e Maria, significa que eles pegaram pão e fizeram um caminho de migalhas e assim chegaram numa casa de uma bruxa, fizeram alguma coisa muito legal e viveram felizes para sempre? Claro que não, eles são crianças, eles morreram na floresta sozinhos. E os seus fantasmas não entenderam isso. Eles ficaram muito tempo observando seus corpos caídos e eles estavam um pouco afastados, e isso deixou os dois um pouco assustados. Então, os fantasmas começaram a pensar em como eles poderiam ficar juntos para sempre, e começaram a remontar o próprio corpo. Em algum momento, os gêmeos aprenderam a dominar aquele boneco que eles criaram. Então é revelado que eles remontaram o corpo deles de uma forma que eles ficassem juntos para sempre, assim sendo os gêmeos siameses. E quem observava toda essa história era o dono do circo, que prometeu que cuidaria dessas crianças para sempre, e que elas ficariam juntas. Isso leva a gente ao capítulo principal, que é o The Darkwood Circles. Ele tem uma tenda dos prazeres. Se a gente estivesse seguindo o lado da ciência, daria para definir que essa história se passa entre a Primeira Guerra Mundial, pois esse tipo de espetáculo era muito popular no Japão. Nessas tendas, as pessoas pagavam para olhar através de um buraco e descobrir uma criança deformada. Quase sempre eram crianças. E algumas vezes, muitas vezes, as pessoas pagavam um pouco a mais para verem essas crianças sendo violentadas de todas as formas que você possa imaginar. Tá, mas eu deixei claro que isso é um conto de fadas. Então, essa informação não serve para nada? Claro que serve. No clipe, a gente vê a Meiko olhando por um buraco na tenda, o que indica que mesmo sendo um universo de fantasia, são feitas as mesmas práticas do mundo real. Ah, e as flores que aparecem ao decorrer do clipe pelo corpo dos personagens é uma forma de representar violências e queimaduras. No circo, todos os membros odeiam muito estar ali. Mas eles aceitaram que esse era o destino deles, e não tinha outro lugar para ir. Só que a Ana é a única que não consegue disfarçar essa dor. Os gêmeos podem estar fingindo que estão felizes, mas de certa forma eles estão, porque eles estão juntos. O lobo e a Bigazo simplesmente nem lembram mais que eles já foram humanos, então eles não se importam. E a partir daqui, a novel e as músicas mudam por completo. O último capítulo da novel foi o único que eu não consegui achar nada. Tá, eu achei algumas coisas, mas muito por cima. Ele explica que o dono do circo é o vilão, para quem não entendeu ainda. E antes de virar essa tenda dos prazeres, era um circo comum que era gerenciado por sua família. Porém, ele queria ter total controle, só que ele não era muito respeitado. Então ele teve meio que eliminar sua família para isso. Só que ele acabou sem um elenco. E assim, o dono do circo teve que começar a vagar de história em história para assim encontrar novas pessoas que estavam precisando de ajuda. Só que meio que ele sabia que existia uma jovem sendo presa numa cela escura, ele sabia que tinha 2 gêmeos que estavam prestes a morrer, ele sabia que tinha uma menina que estava quase virando lesma, e ele sabia que tinha um lobo se apaixonando por uma menina. Era quase como se ele estivesse manipulando tudo isso para acontecer, e ele ser a pessoa queria estender a mão para todos esses coitados. Assim, criando o seu próprio conto de fadas distorcido e perfeito, porque ele tem uma família que o ama, de certa forma, e aceita os seus abusos. Então,
saímos da novel e voltamos para as músicas. Existe um pequeno salto temporal de The Darkwood Circles para Blue Ice Castle. É revelado que a Anna conseguiu fugir do circo porque se casou, o que é muito semelhante com o plot de Midori. A única forma da menina fugir seria se casando, então a gente pode deduzir que chegou alguém como um mágico que tinha tanta influência no circo quanto o dono, e ele se apaixonou pela Anna, e assim fez ela sua esposa. Porém, a Anna continua infeliz. Ela odeia demais o seu marido, e ela afirma esse é o pior momento da sua vida inteira, que é bem complicado porque ela passou por muita coisa terrível, e afirmar que o seu marido é a pior coisa de todas é bem pesado. Então, ela não suporta mais isso e escolhe pôr um fim no seu sofrimento e corta o seu braço. Ela sente que tá ficando mais fria, mas essa é a primeira vez que ela se sente feliz de verdade, porque finalmente a dor vai acabar e o seu marido será acusado de assassinato. Só vitória para Ninha. Porém, tem um pequeno detalhe. Ela não contava que depois da sua morte, teria um negocinho ali que seria ela sendo mandada para o inferno. Em The Boat of the Head Swamp, é revelado que a Anna tá presa no inferno. A menina chegou a tentar conversar com os deuses, implorando, falando que aquele não é o lugar dela, que teve um erro aí, só que os deuses afirmam que ela tá exatamente onde ela deveria estar. Ela acredita que seu maior pecado foi tirar a vida. Toda essa dor que ela passou só aumentou no inferno. A sua pele é queimada todos os dias, ela voltou a enxergar, mas ela perde os olhos todos os dias. Anna acaba aceitando que merece tudo aquilo, e ela sente que fez coisas horríveis, e deixa claro que amaldiçoa todo mundo que reza pela sua alma. E isso nos leva ao último capítulo da jornada de Aninha. De alguma forma, ela consegue um acordo para tentar redimir os seus pecados, e por isso o inferno deixa que ela vire um Shinigami. A sua missão é bem simples, agir como um Shinigami, ir atrás de pessoas que vão morrer, ceifar suas almas, e se ela fizer tudo da forma correta, ela será livre. Porém, a Anna gasta a sua única oportunidade para pôr fim na dor eterna que ela sente para se vingar. Ela então vai atrás do seu marido e o manda para o inferno. Isso deixa claro que Anna não é mais a menina amável que a gente conheceu. Ela foi completamente corrompida pela dor, provando que sim, o inferno é o lugar que ela deveria estar desde sempre. Mas a história não acaba com a Anna. 2 músicas foram lançadas que falam sobre 2 membros que não apareceram e não foram mencionados em nenhum momento. Como eu disse, o dono do circo, ele tinha total controle da situação, e parecia que ele dava um jeito para tudo acontecer da forma que ele queria que acontecesse. Mas, em Sweet Death, conhecemos Branca de Neve, uma princesa muito bonita que acaba chamando a atenção da Rainha Má, assim como Anna. Só que a menina teve muita sorte porque ela não sobreviveu às torturas. E, em The Price of the Black Tower, é apresentado o príncipe Baltazar. Ele é um homem muito bonito e carismático que foi trancado em uma torre quando era muito pequeno, pois, assim como o lobo, ele acabou sendo amaldiçoado. Só que a sua maldição era que tudo que ele tocava morria. E diferente do lobo, que tinha um lado humano, o Baltazar é um otário. Ele é egoísta, ele não tá nem aí pra nada, e se ele quiser a pessoa, ele vai tocar nela e nem aí que a pessoa morreu. Então talvez o dono do circo só tenha deixado o Baltazar trancado porque sabia que ele era muito perigoso. Era questão de tempo até o Baltazar se cansar de toda essa vida no circo e tentar atacar o dono do circo. Mas essa grande bagunça é a saga The Darkwood Circles. Eu vou deixar o link de todas as músicas no comentário fixado, e se você souber outra forma de ligar elas, fique à vontade para comentar, porque o Machirita já disse que é só 2 linhas do tempo, mas a linha do tempo das músicas você pode montar de diversas formas possíveis. Então, por enquanto, eu acho que é isso. Até!